eu já estou de volta com a segunda parte da nossa aula de matemática sobre números decimais. Na minha aula de hoje, eu vou falar para vocês sobre os décimos e as medidas. Então, quando é que um número decimal entra em relação a medidas? A primeira medida que eu vou falar é sobre o dinheiro. No dinheiro, nós falamos centavos, mas aí você sabe o que tem em comum entre as palavras centésimos, centavos e centímetro? Então, olha só, centésimos, a palavra centavos e a palavra centímetros. Olha só. Então, o que tem de igual nelas é que todas elas se referem a 100. Centésimos, 100. Centavos, 100. E centímetros, 100. Então, veja só. Todos esses se referem a 100. Centésimos, 1 inteiro dividido em 100. Centavos, 1 inteiro dividido em 100. E 1 centímetro, 1 metro dividido em 100. Neste caso, então, o nosso dinheiro, nós lemos como centavos. Tudo que está atrás da vírgula significa centavos. Como, por exemplo, aqui eu tenho a moeda de R$1. Uma moeda de R$1 é um inteiro. Eu escrevo a moeda de R$1 deste jeito. Eu tenho R$1. Então, R$1 é um inteiro. É aquilo que está antes da vírgula. Se eu tenho esta moeda de 25 centavos, então eu leio 0,25. 25 centavos. Se eu tenho esta moeda de 50 centavos, eu leio 0,50 centavos. Se eu tenho uma moeda de 10 centavos, eu leio 0,10 centavos. E se eu tenho uma moeda de 5 centavos, como é que eu leio? 0,05 centavos. Então vejam a diferença de 50 centavos para 5 centavos. Por quê? Todos esses números, eles precisam ter duas casas depois da vírgula, que se refere a centavos, que se refere a centésimos, que é 100, duas casas depois da vírgula. Se eu deixar sem esse zero, eu vou ter 50, porque se esse 5 sozinho, ele pode significar 50. Então, por causa disso, eu tenho que colocar o zero na frente e eu vou ter 5 centavos. Na página 201, vamos lá? Página 201, o número é o número 25. No número 25 tem assim: complete a tabela com a quantidade necessária de cada moeda para formar R$1. Então, olha só, R$1 é a minha inteira. Então, R$1 é um inteiro. Quantas de 50 centavos eu formo R$1? Então, ó, duas de 50 centavos eu formo R$1. Então, duas de 50 centavos. Aí o outro. Quantas de 25 eu formo... De 25 não, Quantas de 25 eu formo R$1? Para me formar de 25, eu preciso de 4 moedas de 25. Quantas de 10 centavos eu formo R$1? Eu vou usar 10 moedas de 10 centavos. E de 5 centavos, quantas moedas eu vou usar? Eu vou usar 20 moedas de 5 centavos. E de 1 centavo, quantas moedas eu vou usar?
eu vou usar 100 moedas de 1 centavo. Então, nesse caso aqui, é em relação ao dinheiro. Então, veja só, 100. Por que 100? Porque esse R$1 dividido em 100 partes, eu vou ter 1 centavo em toda. Então, nesse caso, eu tenho 100 de 1 centavo. Ainda continuando, na letra A tem assim, ó. Se precisamos de 100 moedas, letra A. Se precisamos de 100 moedas para formar R$1, R$1 pode ser dividido em 100 partes iguais, que eu já expliquei. Letra A. Que fração representa 1 centavo em relação a R$1? Então, olha só. 1 centavo sobre 100. Por que 100? Porque eu preciso de 100 moedas de 1 centavo para ter R$1. Aí eu venho para a letra B. Na letra B, eu pergunto o seguinte. Que número decimal representa 1 centavo em relação a R$1? Ó, se é 1 centavo, no número decimal eu tenho que ter 2 números depois da vírgula. Então, 0,01. 1 centavo. 1 de 100. 1 centavo significa 1 de 100. Letra C. Na letra C, que fração e número decimal, agora os dois juntos, representam uma moeda de 10 centavos em relação a R$1? Ó, R$1, ela continua sendo 100. E uma moeda de 10 centavos, 10. Então, 10 centésimos ou 10 centavos. Agora, em número decimal, é igual a quê? 0,10. 0,10. Agora, na letra D. Letra D tem o seguinte. Qual fração e número decimal representam 5 moedas de 5 centavos em relação a R$1? Então, olha só. 100, que é o real. Quantas de 5 centavos vai formar R$1? 20 moedas de 5 centavos. Nesse caso, 0,20. Então, está representado o dinheiro em fração decimal e o dinheiro em número decimal. Continuando como medidas. A página 202. Na página 202, número 26, página 202, número 26. 26. Aqui tem uma moeda de 25 centavos. É igual aqui. 25 sobre 100. Transformando este número decimal, essa fração decimal, em número decimal. Coloco o 25 e observo. 2 casas depois da vírgula. 1, 2, ponho a vírgula e acrescento o 0. 0,25. E se for em dinheiro, em reais? Em reais, 0,25. Então, eu tenho aqui, ó, fração decimal, número decimal e a medida em reais do número decimal. Agora o outro, 50 centavos. 50 centavos, eu tenho 50 em 100. No número decimal, ponho 50, conto 2, ponho uma vírgula, boto 0 na frente, 50 centésimos. E aqui eu tenho em reais 50 centavos. Na letra C, eu tenho uma de 50 e uma de 25. Juntando as duas, 75 centavos. Então, 75 sobre 100. O outro, 75 centésimos. E em dinheiro, 75 centavos. O outro, R$1.
R$1 eu tenho 100 sobre 100. Porque sempre o real é dividido em 100 partes. Aí vem. Em número decimal, eu tenho 1 inteiro. E em reais, eu tenho R$1. Então, é dessa maneira que eu represento ele. Em fração decimal, em número decimal e em dinheiro, que é medida. Então, um dinheiro é decimais e medidas. Na página 203. Na página 203, ele vem trazendo para nós um outro sistema de medidas. E esse sistema de medidas que ele vem trazendo para nós aí é o metro. Aí tem assim, ó. Vamos pensar agora sobre o que existe em comum entre as palavras centésimos e centímetros. Centésimos e centímetros. Veja só, centésimo se refere a 100. Centímetros também se refere a 100. Então, quando eu falo em centímetros, quer dizer que é uma parte dividida em 100. Um metro, então, ele é dividido em 100 centímetros. Um metro, ele tem 100 centímetros. Por isso que a gente fala assim, eu quero 70 centímetros de fita, menos que 1 metro. Eu quero meio metro de fita, então é menos que 1 metro. Se eu digo assim, ó, o bebê nasceu com 32 centímetros. 32 centímetros, então, menor que 1 metro. Se eu digo assim, ó, a minha altura é 1,60 m, então é mais que 1 metro. 1,60 m. Aí também já é medidas. Medidas de comprimento, que se refere a tamanho. Comprido, tamanho. Então, veja só. Se uma pessoa tem 1 metro, então eu digo que ele tem 1 metro representado assim. Se eu digo assim, ó, a pessoa tem 1,20 m, então ele tem 1,20 m. Olha o M. Esse M é do 1. 1 metro. E esse 20, e este 20 que está atrás do metro, ele é centímetro. Então, o que está na frente é metro e o que está atrás é centímetro. Então, veja só. Se eu tenho aqui, ó, 1,84 m. Como é que eu leio? Eu leio 1 metro e 84 centímetro. Por que centímetro? Porque o metro, ele é dividido em 100 partes. Por isso que eu falo a palavra centímetros. Metro é M e centímetros o que vem atrás de metros. Nesta aula, vocês vão ver lá na página 204, ela vem mostrando a altura e a idade de algumas pessoas. Ela colocou aqui, ó, um ano, 73 centímetros. Para vocês completarem a tabelinha. Um ano, 73 cm. Então, a altura em metros, 0,73. Aí vem, em centímetros, ó, aqui já é da menina, tá vendo? Um ano, 73. Aí vem, 1 ano e 6 meses, 80, 0,80. Aqui vem 2 anos, 86, 0,86. Então, observe que sempre ele vai ter 2 números depois da vírgula, que se refere a centímetro, se refere a tamanho. Se eu tenho aqui, ó, 9 anos, 131 centímetro. Se eu quero representar, como é que eu vou representar?
1,31. Aí eu tenho 1,31 m. Sempre assim, sempre você vai colocar duas casas depois da vírgula para ele se tornar centímetro. Então, centímetro são duas casas depois da vírgula. Depois disso, nós temos falando sobre o quilograma. O quilograma, ó, 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. 1 quilo tem 1000 gramas. Se eu quero a metade de 1 quilo, se 1 quilo é 1000 gramas, a metade de 1 quilo é 500 gramas. Se eu quero transformar esse número aqui, ó, 500 gramas em fração, então eu tenho 1/2. Por que 1/2? Porque é o quilo dividido em 2 e eu utilizei uma parte. Se eu quero representar esse número aqui em numerais decimais, 0,500, 0,500, ou seja, 500 gramas. Então, não podemos esquecer disso, que quando ele vai para gramas, ele tem que ter 3 casas depois da vírgula. Quando eu vou para centímetros, 2 casas depois da vírgula. E quando eu vou para centésimos, 2 casas depois da vírgula. Então, esse assunto foi bem rapidinho, que foi somente para complementar a aula daquele dia que eu dei para vocês. E é medidas com decimais, décimos, centésimos e milésimos. Então, ó, até a próxima aula.